Do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Mais uma vez eu estou tendo o privilégio de trazer a palavra aqui, ver alguns amigos de tanto tempo, né? Cláudio, Júlio, outros irmãos aí. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem algo para nós nesta noite, porque já começou através do louvor. Vocês sentiram a presença de Deus? Eu senti a presença de Deus ali. E a graça do Senhor nos alcançou, amém? E eu sei que Deus poderia usar qualquer um aqui nessa noite. Tem pessoas aqui muito mais capacitadas do que eu para ministrar a palavra, eu tenho certeza disso. Mas Deus escolheu, Deus prouve que eu viria nesta noite, e eu sou grato ao Senhor por isso. A palavra de Deus, Deus tem falado muito no meu coração. Nós estamos vivendo uns últimos momentos que precede o arrebatamento da igreja do Senhor. Quantos crerem no arrebatamento da igreja de Deus? A igreja do Senhor vai ser arrebatada. O mundo crendo ou não, pessoas crendo ou não, pessoas se consertando ou não, o Senhor virá nas nuvens com poder e glória. E esses minutos que antecedem esse momento maravilhoso e glorioso, nós temos visto algo que tem preocupado, chamado a atenção, e agora muito mais na mídia ainda, aonde algumas pessoas o inimigo está tentando introduzir no nosso meio ecumenismo, aonde pode todos adorarem ao Senhor. Todos se dizem cristãos agora, né? Já perceberam isso? Todas as pessoas querem dar a mão, nós estamos juntos, somos cristãos, somos servos de Deus, e nem segue a Cristo. Alguns já até declaram isso. Nós não reconhecemos Cristo como Deus, mas se intitulam cristão. Interessante isso. Mas isso nada mais é do que a estratégia do inimigo para tentar mostrar para a igreja que tudo está numa normalidade, para mostrar a algumas pessoas da casa de Deus que nós não somos oposição a este mundo, quando na verdade nós somos oposição, não as pessoas do mundo, porque se a igreja do Senhor está aqui é porque nós amamos as pessoas que vivem nesse mundo, assim como Cristo também nos amou e os ama também. Mas nós não amamos a prática desse mundo e não concordamos com isso. E a característica forte da igreja é se opor a isso. Nós vemos Paulo falando assim, olha, essas coisas do mundo, nós temos que nos opor a isso. Mas o que está sendo apregoado no momento é essa coisa de que todos os caminhos levam a Deus, todo mundo certo, todo mundo dando a mão aí fora. Somos cristãos, estamos seguindo ao Senhor, mas não é assim. A igreja do Senhor, ela é imaculada, sem mancha, e ela é poderosa. E o Senhor me colocou uma palavra no meu coração, que fala assim, como você está carregando a glória de Deus? Como é que você está carregando a arca do Senhor? De que forma? Porque nós viemos aqui hoje, nos alegramos, sentimos a presença do Senhor, sentimos a glória de Deus aqui dentro, você sentiu, é notório, mas de que forma isso está sendo conduzido em nossa vida? Porque quando Isaías tem aquela visão, ele olha para o alto e a primeira coisa, ele fala assim, olha, eu vi os serafins em volta do trono, e a santidade era tão grande que eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 eles voavam, e um olhava para o outro dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que nós temos que entender é que nosso Deus é extremamente santo, a sua glória, ele é glorioso, essa terra não comporta a presença do Deus Todo-Poderoso. E abrimos a nossa boca e falamos assim, eu tenho Deus no meu coração com a naturalidade. E vemos pessoas falando isso, eu carrego Deus, eu tenho Deus no meu coração. E nós vemos pessoas afundadas na prática do pecado, dizendo que carrega Deus no coração.
como se fosse um filósofo, como se fosse um cordão, como se fosse alguma coisa simples, mas ai dele se isso fosse uma verdade, porque não comportaria. Deus é santo e importa que nós sejamos santos. A palavra de Deus diz que até os céus são impuros aos olhos do Senhor. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Amém? Louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3. Quem achou, diga amém. E diz assim: e puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento de madeira, de faia, com harpas, e com salteres, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e a segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Só até aí. Observamos aqui uma história que algumas pessoas se perguntam por que esse fato, como Davi se perguntou. Davi não entendeu o que aconteceu de errado ali. E você lendo aqui a história, passando os olhos por cima desse versículo, realmente você não vê nada de errado. Eu vou voltar um pouco atrás a história, os irmãos sabem que o que representava a arca de Deus naquela época, representava a glória de Deus. Os irmãos sabem disso. Representava a glória e a presença de Deus. Porque naquela época, logo depois até de Davi, a arca ela representava a glória do Senhor. Quando a glória do Senhor estava com o povo vencia. Quando a arca estava com o povo vencia. Até que em um determinado momento os filisteus capturaram a arca do Senhor. E Israel começou a perder. Porque um fato é que quando nós não estamos com a glória de Deus, nós perdemos. Não existe, amado, presta atenção nesse detalhe, nenhuma fórmula, não existe nenhuma esperança, método nenhum que te faça ter vitória, a não ser a glória do Senhor. Coloca isso na tua cabeça. Não existe porta de esperança, não existe sal grosso, não existe nada. Todos esses métodos, eu não estou aqui criticando, mas é invenção do homem, alguns usam, outros não, mas nada disso vai trazer vitória sobre a minha vida e sobre a tua vida, se você não tiver com a glória do Senhor na tua vida. Você pode dizer amém? Amém. Não adianta, basta você ter a glória e a presença de Deus. A palavra de Deus diz o que no Salmo 1, que eu acho muito lindo, que feliz é aquele homem, bem-aventurado o homem, que tem prazer no Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, medita na lei do Senhor dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro, de fonte de águas, que no tempo certo ele dá fruto, e tudo que ele coloca a mão, ele prospera. Basta estar na presença do Senhor. E eles levaram a arca, os filisteus levaram a arca, e o povo de Israel começaram a perder. Mas a arca, ela tem que estar no lugar certo para que ela faça efeito.
A glória do Senhor tem que estar no lugar certo para que venha fazer efeito. Os filisteus, eles não podiam comportar aquela presença. Os irmãos conhecem a história, eles levaram a arca, colocaram no templo de Dagon, e de manhã Dagon estava caído lá, colocaram de novo, no outro dia Dagon estava com a cabeça cortada, e eles começaram a ter tumores, enfermidades, e falaram, vamos tirar essa arca daqui, essa glória do Senhor nós não suportamos, porque uma coisa que nunca dá certo é a glória do Senhor e pecado junto. A glória do Senhor, ela é a luz, ela resplandece. A glória do Senhor, quando a palavra de Deus diz que nós somos a luz, é porque a luz dissipa as trevas, não as trevas dissipam a luz. Se houvesse condições de ficar uma parte aqui em trevas, mesmo assim não venceria com essas luzes acesas, porque é o contrário, é a luz que dissipa as trevas. Se você ficar distante, num lugar totalmente escurecido e acender um fósforo que seja a quilômetro de distância, você será percebido, porque a luz excede, ela tem força. E a glória estava lá nos filisteus, mas os filisteus não adoravam Deus, e fez o efeito contrário, começaram a adoecer, começaram a ter tumores, até que eles falaram, pega essa arca e leva, e levaram, devolveram. A palavra de Deus diz, nós lemos aqui, que essa arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos. Mas a Bíblia não diz o efeito que ela fizera na casa de Abinadab. E lá na frente você vai ver, nós vamos ver, que a arca fica na casa de Obed-edom durante 3 meses. E diz a palavra do Senhor, que Deus abençoou extremamente a casa de Obed-edom. Olha a diferença. Mas não é a glória de Deus? A mesma arca que estava na casa de Obed-edom não é a mesma arca que estava na casa de Abinadab? Por que não surgiu o mesmo efeito? Porque, amado, depende da forma com que você conduz a glória de Deus para que você venha a ser abençoado. Você pode glorificar o Senhor? 20 anos na casa de um homem, a arca não fizeram efeito nenhum. Muito pelo contrário. Quando os filhos começam a carregar, coloca a arca no carro, e a arca pende, e um daqueles jovens coloca a mão, nós lemos aqui, ele morre, ele é fulminado. Mas por que então aconteceu isso? Davi se pergunta, por que Davi ficou irado? Por que isso aconteceu? Eles estavam levando a arca com louvores, como nós estamos aqui hoje. Eles estavam alegres, a congregação estava alegre, todo mundo louvando, pandeiro, tinha mais instrumentos do que aqui hoje. Da presença de Deus estava lá, então o que deu errado? Como nós estamos aqui hoje, nós estamos na presença de Deus, estamos louvando, eles provavelmente fizeram algum tipo de sacrifício. Aonde é que deu errado? Todos estavam alegres. O que estava errado era a forma com que eles estavam conduzindo a arca. A arca, a palavra de Deus diz, lá em Êxodo, que a arca deveria ser carregada entre 2 varas de ouro, carregado nos ombros dos levitas, e a cada passo que dava tinha que ser sacrificado, havia um preparo. Deus é tão minucioso e exigente em santidade, que quando a gente começa a estudar um pouco mais essa história, nós vamos ver que Deus separou uma tribo entre os levitas. Além de ser levita, não era qualquer um que podia conduzir a arca, não era qualquer um que armava as tendas da congregação. Deus separou uma tribo chamada dos coatitas, que eles eram responsáveis por essa preparação. Não bastava ser levita apenas para ter, era funções separadas, era Deus falando, eu sou um Deus ordeiro, não adianta qualquer um querer pegar minha glória de qualquer maneira, tem que ser da forma que eu quero, porque eu sou santo. Aleluia. E aqui nós vemos os homens, eles imitaram a forma com que aqueles homens filisteus fizeram. A palavra de Deus diz que os filisteus pegaram a arca para tirar lá do seu arraial, colocaram num carro de boi novinho, com 2 bois novinhos, e puseram a arca do Senhor, e os bois foram conduzindo a arca do Senhor, até aí tudo bem. Eu imagino que Deus não se importou com isso, porque eles não eram conhecedores, eram ignorantes.
Uma coisa é quando nós estamos ignorantes com relação à presença e à glória do Senhor. Uma coisa é quando todo dia nós estamos vindo à casa de Deus, estamos ouvindo a palavra, estamos aprendendo e continuamos na ignorância. Porque a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o nosso tempo da ignorância. Mas agora esses homens, esses jovens aqui, a casa estava 20 anos, a arca 20 anos na casa de um levita. Eles sabiam como tinham que ser conduzidos, eles sabiam a forma que Deus havia ordenado. Mas sabe o que acontece, irmãos? 20 anos, eles acostumaram com a presença de Deus. Já era uma coisa já rotineira, Júlio. Às vezes acontece isso com a nossa vida, já estamos 20 anos na casa de Deus, já é rotineiro, vir para a igreja todo domingo, já temos até um relógio biológico, que quando vai dando 6 horas, 5 horas, hoje é o dia de igreja, já temos até a roupa certa para vir à igreja, já virou rotina. A arca estava assim 20 anos na casa daqueles homens, viraram rotina, aqueles garotos cresceram observando a arca, mas eles sabiam também a forma que tinha conduzido, mas os seus pais talvez não ensinaram direito. Eles viam a arca e não se importavam, todo dia ali, então na hora de conduzir esqueceram que ali era a glória de Deus. Às vezes nós estamos tanto tempo na casa do Senhor, tanto tempo vindo para a casa do Senhor, que esquecemos a santidade do nosso Deus, esquecemos que Ele é santo, e quando entramos pelaquela porta, viemos para adorá-lo e glorificar o seu nome. Esquecemos isso. Esquecemos isso lá fora, quando estamos no meio de nossos amigos. Já estamos tanto tempo, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, todos os dias, já até tocamos louvores, pregamos, somos ministros de louvores, da palavra, mas esquecemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer ser adorado. Oh, aleluias. Esquecemos que Ele é santo, querido. Glorificado e exaltado é o nome do nosso. Esquecemos desse detalhe. Esquecemos também que o privilégio que nós temos hoje. Eu quero falar para os irmãos o que a Bíblia diz aqui. Que naquele tempo os irmãos sabem já quando, desde a época das tendas e depois do templo que foi construído, a arca do Senhor ficava num reservatório, onde havia um véu muito espesso, extremamente firme, e alguns sumos sacerdotes de eras e eram uma vez por ano, entrava ali, e sacrificava e adorava o Senhor. Os sacerdotes ficavam do outro lado sacrificando pelo pecado, nós ficávamos no átrio, nós não tínhamos acesso a essa glória toda. Aleluias. É a santidade. Lá estava a arca do Senhor, estava a glória do Senhor, estava a presença de Deus. O que eu acho interessante, que quando nós começamos lendo a Bíblia, nós começamos a ver Deus já falando de Jesus Cristo, porque o maior prazer de Deus é a comunhão conosco. Parece que Deus tem o maior prazer em nos carregar no colo. Parece que o maior prazer de Deus é andar do nosso lado, mesmo Ele sendo santo, mesmo que a terra não o suporte, mas Ele tem prazer em estar do nosso lado. Nós vemos isso no Jardim do Éden, quando Ele estabelece tudo para o homem, climatiza, coloca tudo lá, todas as bênçãos. Deus poderia falar, agora eu dei todo o conforto, vou me afastar, mas todo dia Deus descia. É Deus falando assim, olha, o meu maior privilégio é a comunhão, é estar com vocês. E mesmo com essa separação, com essa divisão, nós vamos vendo lá, Deus falando com Moisés, falando, olha só Moisés, eu quero dizer uma coisa para você, se o povo pecar, Deus já fazendo alusão a Cristo Jesus, olha, se o povo pegar, pega um bezerro e sacrifica, eu aceito, e perdoa o pecado deles. Mas Moisés, deixa eu te falar também, se o povo não tiver um bezerro, para se chegar de novo à minha presença, mas tiver um cabrito, alguma coisa, sacrifica, eu aceito. Mas olha só Moisés, se alguém não tiver um cabrito também, e tiver um casalzinho de pombo, pode sacrificar que eu aceito. É Deus falando assim, olha, é Deus falando, eu quero a comunhão, eu faço de tudo para ter a comunhão com vocês. Aí fala assim, Moisés, vem cá, faz uma coisa, vai que alguém não tenha dinheiro para ter um pombinho, se tiver um punhado de farinha e me oferecer, eu aceito. Sabe o que é isso? É Deus falando, eu quero comunhão. Aí vem mais à frente e fala assim, agora é o seguinte, aí vem Jesus Cristo e fala assim, olha, vai que alguém não tenha nem um punhado de farinha, mas eu quero dizer o seguinte, se olhar para o meu filho na cruz do Calvário, eu aceito, porque eu quero é comunhão. Você pode aplaudir, glorificar e exaltar o nome do Senhor.
Jesus Cristo fala assim, olha, eu quero a comunhão, e o véu do templo se rasga. Aí ele fala assim, agora eu não vou mais andar em arca. Arafasta Caio. Eu quero andar dentro de vocês, eu quero andar dentro de vocês, Júlio. Vira para o teu irmão e fala assim, Deus não quer mais andar em arca, Ele quer andar dentro de você. Aleluias. Deus fala assim, eu não quero mais ser conduzido na arca, eu quero onde você estiver, eu quero estar dentro de você. Quando você estiver na faculdade, eu quero estar dentro de você. Quando você estiver no trabalho, eu quero estar dentro de você. Quando você estiver dentro da igreja, eu quero estar dentro de você. Mas se não tiver lugar de me adorar, eu estarei dentro de você, porque eu sou a glória. Você pode aplaudir e glorificar Jesus. A glória de Deus. Deus abre mão de tudo isso. Ele fala assim, olha, se ninguém tiver pelo menos um punhado de farinha, quer saber, eu vou sacrificar o meu filho, porque eu vou acabar com tudo isso. E a palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus Cristo, como sumo sacerdote, Ele mesmo, sem nenhum pecado, e como sacrifício Ele se entrega, e Ele paga toda a nossa dívida. Esse texto é maravilhoso. É como Ele chegasse diante de Satanás e falasse assim, olha, eles devem quando? Eu vou pagar com a minha vida, porque eu quero a comunhão, eu quero estar dentro deles. Então aqueles homens erraram, aquele homem morreu porque eles não soube conduzir a glória de Deus. Será que você está sabendo conduzir a glória de Deus? Será que a liberdade que nós estamos tendo nos tirou essa visão? As coisas são tão fáceis, o modernismo, a vida está tão moderna, estão se criando um evangelho moderno, que vale tudo. O evangelho que importa é pular, o que importa é gritar, o que importa é falar de Jesus. E ele dá o exemplo aqui, não importa só me carregar, tem que saber a forma que vocês estão me conduzindo. Aquele jovem sabia que não poderia ser conduzir a arca da forma do mundo. Eles imitaram os filisteus. Eles sabiam, mas esqueceram, querido. De tanto ver a arca em casa, eles esqueceram. Vamos conduzir, vamos fazer o melhor carro de boi. E construíram o melhor carro de boi. E vamos colocar a arca. Eu fico imaginando aquela coisa linda, aquele alvoroço. E o Senhor lá de cima olhando, falando, não é assim que eu falei. Eu falei que tinham que botar a arca no ombro, dar passos, me glorificar. Não é assim. E Deus falou, não vou aceitar isso. E não aceitou. De que forma que você está conduzindo a glória de Deus? É só aqui na igreja que nós nos alegramos que nós temos a presença de Deus? Ou lá no mundo as pessoas estão vendo isso em nós? No teu trabalho as pessoas conseguem ver? Porque quem conduz a glória de Deus, querido, não precisa às vezes nem se auto-identificar. As pessoas já veem a diferença. As pessoas já percebem e falam assim, tem alguma coisa diferente em você, jovem? Você é diferente. Porque você carrega a glória de Deus. Ou será, querido, que a glória de Deus está sendo transportada de uma forma diferente na tua vida, erradamente, sem santidade? Porque sabe o que o Senhor escreveu? Uma das coisas que em Apocalipse, no capítulo 2, Deus escrevendo, Deus, quando dá essa revelação à igreja, Ele fala assim, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Não podes sofrer o mal, puseste à prova os que dizem ser apóstolo, e não são. Os teus achaste, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti. Olha só, Deus falando à igreja de Éfeso, Ele até fala assim, olha,
Vocês até identificaram os falsos profetas, se esforçam, trabalham pela minha obra, identificam aquelas pessoas que estão trazendo a palavra errada, os mentirosos, têm sofrido, têm paciência, têm trabalhado muito pelo amor do meu nome. E será que lá é um lugar que Deus pode entrar? Ele quer ir no teu trabalho com você, mas lá Ele pode ir no teu trabalho? Porque o lugar, querido, que Deus não pode entrar, não é nem para você entrar. O lugar, amado, se nós formos num lugar e o Espírito Santo não puder entrar, nós nem podemos chegar na porta. Porque aonde nós tivermos a presença do Espírito Santo tem que estar conosco. O salmista fala assim: Senhor, não retire o teu Espírito de mim. Eu te peço isso. Porque ele sabia, se não tiver, hoje, querido, muito mais do que em qualquer época, eu falei isso hoje na escola bíblica, o que a igreja precisa muito mais hoje é a comunhão com o Espírito Santo de Deus, para ter discernimento, para ter força, porque coisas virão aí, onde você tem que ter força e falar assim: não, eu sou servo de Deus, eu não vou me dobrar a isso, eu sou serva de Deus, eu não vou me dobrar, eu não vou aceitar. E se você não tiver o Espírito Santo, você não vai suportar o que vai vir aí. Você tem que ter a força do Espírito Santo. Então eu quero te convidar aqui na frente. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero dizer uma coisa, amado. Quando eu estou preparando a mensagem, eu choro na presença de Deus, porque eu me vejo tão pecador, tão fraco. Hoje de manhã eu falei assim: Senhor, eu sou tão fraco, se não for a tua misericórdia me sustentando, eu não resisto. Eu quero dizer uma coisa para você: não pensa que você é forte, não. Não subestime a força do mal. Eu vou resistir, eu vou ficar cara a cara do pecado porque eu vou vencer. Não, você vai cair. José percebeu e se afastou. Primeira coisa para Deus fazer algo em nossa vida é primeiro reconhecermos a nossa natureza pecaminosa, a nossa pequenez. Falar assim: eu não tenho força, eu não consigo me manter em santidade, eu não consigo me manter firme, os prazeres do mundo me carregam, eu balanço. Eu vou para a tua casa, eu me emociono, eu choro, mas quando durante a semana eu sou tomado por outro sentimento, e eu não consigo ser a mesma pessoa. Mas eu queria, Senhor, porque o que importa para Deus é isso. Deus falando assim: se alguém fizer qualquer sinal de ajuda, eu socorro. Deus fica olhando para você e fala: levanta a mão. Basta você, se você não tiver força, basta um olhar, Deus entende e fala: eu desço e te ajudo. Deus considera qualquer sinal que você faça de ajuda, de pedido de ajuda, e te socorre, porque Ele quer a comunhão contigo, Ele quer andar contigo. Ele não anda mais na arca, porque as pessoas estão carregando Deus da moda dos filisteus, mas você vai carregar Deus, tem que carregar Deus no dentro do teu ser, é com a tua atitude, é quando você abre a boca, é quando você fala. Não tem nada melhor do que isso, que quando você abre a boca, alguém fala assim: olha, eu sinto paz quando você fala. E não tem nada mais triste de quando você fala, as pessoas falam assim: Ana, eu não quero nem ser cristão igual a você. Não precisa se pronunciar, mas se aconteceu isso na tua vida, peça misericórdia a Deus. Porque, querido, ninguém te enxerga mais como nada. Mas quando você fala com qualquer pessoa que esteja em dificuldade, e a pessoa fala assim: olha, eu não sei o que é, mas eu sinto uma paz tão grande quando tu fala. Quando você está perto de mim, eu tenho prazer. É porque dentro de você está a glória de Deus, e a glória de Deus irradia. Ela toma o ambiente. Glória a Deus. Se você tiver a glória de Deus, quando você chegar no trabalho, aquela treva, aquele ambiente sufocante, aquele ambiente opressor, ele não vai resistir, porque
Porque a paz está chegando. Quando você chega, a paz chega com você. O poder de Deus chega com você. Mas de que forma que você tem ido para o trabalho? Como os filisteus? Se hoje o meu chefe falar comigo, eu vou meter a mão nele. Se aquela mulher, aquela colega de trabalho vier com aquele papo de novo, eu não vou aguentar. Isso é da forma filisteira. Mas quando você chega no teu trabalho e você discretamente você vai andando, irmão, saiba que no mundo espiritual é assim. Começa tudo uma luz penetrar no lugar. E aquela pessoa que implicava, que perturbava você, não vai entender, vai ter paz. Então fecha os teus olhos. Você fala, eu quero dessa forma, Senhor. E sabe como é que Davi, deixa eu concluir, como é que Davi levou de novo? Davi falou assim, tá, então fica aí a arca. Ficou na casa de Obed-edom 3 meses. Aí Davi vai. A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer a Escritura. Davi vai na Escritura e fala, agora eu vi onde eu errei. A palavra de Deus diz que os levitas têm que carregar. E antes de eu levar a arca, eu tenho que fazer sacrifício e santidade. E Davi chega e fala assim para os levitas, olha, se santifica. Sacrifica, se santifica, se lavam, porque nós vamos buscar a glória de Deus e não pode ser no carro de boi. Eu agora aprendi. E os levitas fazem sacrifício. E agora ele chega na casa de Obed-edom e glorifica e faz o sacrifício. Os levitas colocam no ombro. Eu fico imaginando Deus falando, agora eu estou com vocês. E a palavra de Deus diz, fala assim, tem mais. Davi fala assim, olha, eu não quero, amado, é melhor errar para mais. É melhor ser chamado de quadrado. É melhor ser chamado de santarrão. É melhor você ser chamado de como é que eles chamam os crentes? De fanático. Se tiver de errar, erra para mais. Davi falou, quer saber? Eu vou fazer diferente. Cada 6 passos que vocês derem com a arca do Senhor, para e nós vamos sacrificar um animal. Porque se nós vamos errar agora em santidade para mais. Querido, deixa te chamar de fanático, deixa fazer o que quiser, mas essa crente, ela ora na hora do almoço, ela ora na hora da janta. Se o patrão chama para reunião, ela ora antes. Quando sai, ora também. Deixa falar, porque Deus agora vai conduzir você e a glória de Deus vai ser com a sua vida. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Pode louvar o Senhor. Por misericórdia recebi o maior milagre. Deus já fez. Deus tem o maior milagre por você. Deixa te chamar de fanático. Já não ouvimos mais hoje dentro das igrejas e fora o ministrar de línguas. Porque às vezes ficam preocupados que alguém vai achar estranho. Nós não falamos mais em língua, não oramos, não ajoelhamos na igreja porque é cafona. É da época de mãe, da época de vó, não. Davi falou, olha, quer saber, eu aprendi e vou fazer mais ainda. Cada 6 passos eu vou sacrificar um animal, mas eu vou levar a glória de Deus comigo, eu vou. Busca o Espírito Santo. Pede dom de língua, fala em língua, busca o Espírito Santo. Deixa as pessoas olharem estranho, diferente. Espírito Santo de Deus, em cuja presença estamos nesta noite. Sabemos que Tu não quer ser carregado como os filisteus, mas Tu quer ir dentro de nós. Tu não quer ser conduzido superficialmente, mas Tu quer ser conduzido dentro de nós. Eu quero Te pedir nessa noite, tira nossas impurezas, nossas fraquezas, as nossas falhas, nos aperfeiçoa.
mas anda conosco. Chamamos a tua presença nesta noite. Batiza aqueles que querem falar em língua, fala em língua, batiza, nos prepara. Nós não queremos mais te conduzir da forma dos filisteus, erradamente, como o mundo, imitando o mundo, não. Nós queremos fazer conforme manda a tua palavra, a tua escritura, da forma espiritual. Queremos te conduzir com santidade. Nós estamos aqui nesta noite porque reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa fraqueza. Somos fracos, sim, mas nós queremos fazer sacrifício para estar na tua presença. Nos fortalece, Espírito de Deus, porque o maior milagre tu fez em nossa vida. Oh Senhor, tu nos deu acesso. Agora o acesso não é mais do Santo dos Santos, não. Agora o acesso é dentro de nós. Oh Senhor, o maior milagre tu tem feito em nossa vida. Espírito Santo, Deus, teus servos que estão aqui da frente, assim como eu, busca a santidade. Nós queremos jejuar, nós queremos orar, queremos ler a tua palavra, buscar a tua presença. Então continue falando conosco, Senhor. Que quando nós sairmos daqui, saia dentro de nós. Porque não vale a pena, Senhor, viver sem a tua graça, sem a tua presença. Nós não iremos sem a tua presença. No nome de Jesus. Abraça teu irmão aí e fala assim: olha, vamos buscar a graça de Deus. O maior milagre Deus fez por mim e por você. Aleluia. Fala, louva o Senhor.